É um prazer estar com você outra vez no programa Adoração em Família. Hoje nós vamos estar estudando juntos o capítulo 20, que fala sobre o ambiente doméstico. Capítulo 20 do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, que já deve estar aí na sua mão. Você já deve estar com ele aberto ali no seu guia de estudos. Nós vamos juntos hoje com dois pastores convidados. Pastor Enildo Nascimento, que é líder do Ministério da Família na região nordeste do Brasil, e o pastor Ivan Canhadas, que é também líder de Ministério da Família na região do estado de São Paulo, todos a Igreja Adventista no estado de São Paulo. Pastor Ivan, você teve um pai cristão. Como era o culto da família na sua casa? Olha, o culto da família me soa muito bem aos ouvidos. Quando meu pai se tornou adventista, nós tínhamos uma casa de 3 quartos e, de repente, meu pai colocou essa casa à venda e construiu uma casa com 4 quartos. E aí nós não entendemos por que 4 quartos. E foi muita surpresa para nós quando ele pegou um dos quartos e colocou o nome assim, olha, quarto de oração. Ali ele colocou uma mesa para toda a família e todo o material da igreja de Ellen White ele colocou ali dentro. E esse quarto passou a ser o local onde de manhã e à tarde, pastor, de manhã e à tarde nós fazíamos o culto. E ao meio-dia ele reunia a família ali para fazer uma oração. Eu fui crescido nesse ambiente. Anos mais tarde meu pai vendeu essa casa, construiu uma outra casa que é onde minha mãe mora hoje e ele construiu o quarto de oração. Ou seja, dentro do ambiente onde eu vivi, sempre tivemos um santuário, vamos dizer assim, um lugar para apenas adorarmos a Deus com o culto da família. Como que você quer que os filhos permaneçam na igreja se sua casa não é uma igreja? Olha, isso aí fica tão impresso na mente nossa, tão impresso, que é impossível depois você, quando você tem filhos, que é o meu caso, você não fazer o culto da família, né? Isso é muito forte, segura muito os filhos. É uma herança que vocês receberam, sem louvado dúvida. seja Deus. Pastor Enildo, parece que era isso que os pais de Ellen faziam, né? Já é a primeira pergunta ali, que maravilha, página 174. Viu? Não sei se o pai do pastor Ivan se inspirou nela, mas olha só. Eu acredito que sim, viu? Ela diz que na página 174, ela diz que os pais eram muito piedosos, procuravam reunir as famílias e era uma casa de 8 filhos de manhãzinha e à noitinha, o seu pai, a sua mãe, eles reuniam os filhos, Ellen White, para fazer o culto da família. Ou seja, você está dizendo para os filhos, a nossa prioridade em casa não é ver televisão, não é ver noticiário, não é trabalhar, não é ganhar dinheiro, nós existimos para nos preparar para o céu, para buscar Jesus. Que influência isso vai ter sobre os filhos, né? Maravilha. A segunda pergunta fala sobre o porquê de alguns pais não serem respeitados pelos filhos. Olha, aqui entra a questão da autoridade. Eu acho muito interessante a frase aqui, porque diz assim, olha, a autoridade deve ser mantida mediante firme severidade. Essa palavra severidade, ela pode ser mal interpretada. Ela poderia ser colocada aqui, limites. Ela atualmente tomou uma conotação assim, um pouco negativa, né? Mas, na verdade, o que os pais precisam fazer é estabelecer limites para os filhos. Né? Filho, é daqui para lá, não, daqui para cá. E olha, Ivan, nós trabalhamos também com a área de educação e isto é fato. Os jovens, a juventude que reivindica muito, que reclama de regras, são os mesmos que reclamam quando elas não existem. Exatamente. Então, aos pais aqui vai um conselho, então exija desses filhos, né, com autoridade, que essas regras sejam cumpridas. Talvez em vez da palavra severidade, a gente podia falar firmeza, porque você tem que ter alguma firmeza. Sim. Se você não for firme, essas regras vão ser movidas do lugar. Exatamente. Que tipo de resultados conseguem as famílias que fazem o culto da família todo dia de manhã e à noite? Olha, pastor, bênçãos, né? O resultado é bênçãos. É uma coisa interessante. Famílias que têm filhos que se reúnem para o culto da família, têm filhos que vão para o culto da igreja. Às vezes os pais querem que os filhos prestem atenção no sermão, no culto formal da igreja. Isso se aprende em casa. Mas o culto da igreja está muito fora da realidade da vida deles, porque não tem em casa o culto da família. Exatamente. Eles não se acostumam, então, em casa. A casa é a primeira escola, é no lar que se aprende a verdadeira adoração para que na igreja isso seja realizado. E quando o culto é realizado em casa, você cria um ambiente, abençoado por Deus naturalmente, mas um ambiente assim,
de tranquilidade, de paz, de mais respeito. Você fortalece vínculos. Vínculos. Os vínculos são fortalecidos. Eu gosto de lá em casa sentar perto das minhas filhas quando elas estão, né? E fazer carinho durante o culto. Às vezes minha esposa está lendo alguma coisa, ou a gente está cantando, é hora de passar a mão no cabelo, fazer carinho nas costas. Então você criar um ambiente agradável para o culto da família, né? Que tipo de educação que a gente recebe em casa e que pode nos habilitar a alcançar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Olha, se nós em casa somos educados a termos assim, o respeito e o interesse para com o meu irmão, meu pai, minha mãe, enfim, eu vou ser educado a trabalhar para ganhar pessoas também. Ou seja, se eu penso nas necessidades do outro, não sou egoísta. Então eu vou pensar nas necessidades das pessoas que precisam conhecer a Jesus. O filho vai aprender que o princípio da verdadeira religião é servir. Exato. E com certeza, quando isso for pregado em qualquer outro lugar, ele já estará com certeza praticando. Olha só o texto que diz aqui, pastor. O cristianismo vivido no lar, ele será visto em todas as partes. Página 176. 176. Então, você veja, é resultado. Né? O resultado do que nós praticamos em casa, o resultado é uma luz que nós vamos refletir para as pessoas lá fora. Por exemplo, não é comum a gente ouvir pessoas, quando veem crianças mal educadas, teu pai não te deu educação? Você não aprendeu isso em casa? Eles não dizem assim, você não aprendeu isso na igreja? A igreja não te deu educação? É em casa. É em casa. Agora, a gente educa quando somos admirados, né? As crianças não aprendem nada de nós se não nos admiram. Que tipo de coisas, então, pode unir o coração das crianças aos pais? Se esse coração não estiver unido, não vão aprender nada da gente. Com certeza. Que tipo de coisas une o coração? Você sabe que o pai ele faz o papel do educador. Educar não é fácil. Então, nem sempre o pai, mas se ele mantém ali, maneiras gentis, uma conversa prazerosa, atos amáveis para com os filhos, isso é criando vínculo. Ou seja, você só chegar em casa e descer o chicote, palavra dura, traz meu chinelo. Exatamente. Isso não vai unir o coração. Eles vão te trazer o chinelo. Mas com certeza não vai colocar. Agora, pastor, você vê o benefício, a bênção que é o culto da família, porque vai criando esses vínculos, né? Palavras e atos de bondade, de amabilidade. Né? Orar junto com os filhos ao final do culto, né? Qual é a característica? Quais são algumas das características de um lugar bom para se morar, um lugar ideal para se morar? Essa é a sexta pergunta. Olha, pastor, o lugar ideal de se morar é onde os pais podem estar na companhia dos filhos com o maior tempo possível. Onde os filhos possam contemplar a natureza, estar em meio à natureza. Parece que isso, a gente lendo nos escritos em outros lugares de Ellen White, parece que isso é tão importante, o contato com a natureza. Agora você imagina... Que o contato com o shopping, não é? Não? Agora você imagina que muitos de nossos queridos que estão nos ouvindo agora moram em grandes cidades, não têm a mínima condições de estarem entre a natureza, mas uma coisa é possível. A companhia dos pais, ou até fazer, quem sabe, viu? Num vasinho plantar ali alguma cebolinha, salsinha. Meu Deus fez isso, meu filho. Entende? Planta, põe a mão aqui, meu filho, vamos aguar isso aqui, desenvolver isso aqui. Ou seja, você pode criar um ambiente favorável mesmo morando em grandes cidades. E às vezes um feriado, nas férias, eu posso privilegiar o contato com a natureza. Exato. Tem gente que viaja para conhecer mais cidades. Outras cidades, outros shoppings. Que tipo de pessoas abrem portas a Satanás para entrar-lhes no coração? Nossa, quando nós... Esse é forte. Né? Há muitas maneiras. Agora, quando você é áspero, quando você não tem educação, quando você usa um palavreado pesado, palavras que não são assim apropriadas. Às vezes você foi até criado assim, mas é obrigado a repetir, né? Coisas que ouvimos, lemos e trazemos para dentro de casa que não possui princípios de Deus, tudo isso vai abrindo portas, né? E Satanás não perde uma oportunidade, viu, pastor? Então nós temos que ser vigilantes quanto a essas coisas. E agora o último texto do nosso guia de estudos de hoje, né? Do estudo de hoje, fala das consequências na esposa e nos filhos de um homem que é desse jeito que você está falando aí. Ele vai trazer sérios problemas físicos, psicológicos, né? Porque isso vai somatizar, palavras ásperas, palavras duras, façam com que a pessoa se sinta realmente deprimida, o organismo não funciona a contento e doenças podem acontecer. Você imagina, pastor, mulheres hoje que estão com depressão, tomando remédio,
filhos desequilibrados. Filhos em idades Por quê? pequenas. Porque tem um pai duro. Na cultura machista em que nós vivemos, isso afeta às vezes dentro da religião também. Claro. Né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Eu quero agradecer a você por participar do programa Adoração em Família de hoje. Estudamos o capítulo 20. Eu quero convidar você para o estudo do capítulo 23, no nosso próximo programa, quando vamos falar de amor. O que é amor? Como desenvolver amor? Como manter o amor dentro de casa e num relacionamento? Que Deus abençoe você. Traga no próximo programa o seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Deus abençoe você e a sua família.